porque minha irmã estava aqui e aí acabou que a gente não teve assim, essa disciplina de ser todos os dias, mas foi bem, né? Treinar junto. Deu para treinar junto? Deu. Aí nós treinamos esse livro que foi O Poder da Ação, aí a gente ia lendo e explicando uma para a outra, né, o parágrafo. Deixa eu por dentro como é, que eu nunca folhei esse aí do Poder da Ação para criança, né? Ele vem tipo na forma de histórias em quadrinhos, né? Então são pequenos parágrafos, mas aí a gente reunia mais parágrafos para poder dar um texto, né, com uma certa quantidade assim de informações. E ela conseguia explicar direitinho? Conseguia. Você chegou a treinar também com outro material, sozinha, ou fez só com esse material junto com ela? Eu fiz só esse material junto com ela, mas eu já separei até um outro livro que eu vou começar a ler essa semana, e As Armas da Persuasão. Aí eu já separei e vou começar a leitura dele possivelmente hoje. Então, nós já fizemos 2 exercícios, né? Isso. Compreensão. Um, lendo 10 minutos, explicando 5, não foi isso? Sim. E o outro era lendo e explicando parágrafo por parágrafo, não é? Sim. Sabia que a velocidade já aumenta só pelo fato de vocês estarem mais seguros, ou seguras, claro, né, com a compreensão? Só o fato de você saber que vai lembrar melhor o que leu, já melhora e aumenta a velocidade também. Sim. E parece que a gente consegue guardar mais as informações, claro, né? Então a gente prioriza, né, a compreensão para depois trabalhar e entrar com exercícios de velocidade. Entendi. Tá? Eu só não achei muito legal o fato de ser muito em formato de quadrinhos, né? Uhum. Esse daí não é tão bacana, porque o legal é um texto mais corrido. Sim. Talvez vocês podem fazer já com o Poder da Ação adulto. Pode ser, né? Já está acabando esse? Esse aqui ela já leu todo. Né? A Arielle Pronto, já leu então esse vocês já daqui. podem mudar, ou para outro do Paulo Vieira também, que é o do Poder da Autorresponsabilidade. Também é bem bacana. Sim, Tá? aí a gente tem outros livros aqui também, e tem esse O Poder da Ação adulto, né? E eu acho Claro que que o eu não texto estou dele fica criticando o melhor. livro, né? O livro está muito legal, é bom para criança. Eu digo para o treinamento O mesmo. treinamento, porque fica muito picado, né? Muito picado, mas ele é ótimo para ler, é leve, é colorido, ajuda a aprender a gostar de ler, né? Sim. Sem dúvida, é um excelente material. Agora, vamos fazer um testezinho aí para ver o que acontece? Vamos. O primeiro texto foi o método de estudo? Foi, o método de estudo. E quanto que deu o teste de vocês, assim, já há 2, 3 semanas atrás? Em termos de percentual? Velocidade, palavras por minuto, compreensão. Nada, o meu eu deixei anotado aqui também. Deixa eu ver aqui. Tá, se você souber, já pode ir me falando enquanto ela pega o dela. O meu normal deu... é 150, 180 palavras. Hoje o Maurício já praticamente bateu as 1.000 palavras por minuto. Eu acabei de subir o vídeo dele aqui para o YouTube, tá? Então, vamos colocar aí que 20% dos nossos alunos, que estão em torno de 100 e pouco, 120 alunos na mentoria, Sim. Atualmente, né? Já há 2 meses atrás eram 200. Então, uma parte já concluiu, né? Então, ele está entre os 20 melhores, 20% melhor, né? Nossa. Então, entre os 20 melhores alunos, né? Que bom. Muito bom. Eu tenho certeza que vocês duas também vão arrebentar, principalmente com essa dobradinha aí, né? De vocês. A gente está precisando mais de ter um pouco mais de foco para praticar, porque né, cada vez é uma coisinha que acontece, aí a gente tem que ter, na verdade, a disciplina, né? Porque assim, quando treina junto, tem que ser um horário bom para as duas, é mais difícil, eu entendo. Sim. Tá. Então, quanto deu mesmo o seu? O seu, Arielle, foi quanto? O meu tinha dado 300 palavras por minuto, com 28% de compreensão. Foi alto, né? O meu tinha dado 34% de compreensão e deu 320 palavras por minuto.
Bem rápido. Agora tem que dar pelo menos 300 palavras, só que tem que dar no mínimo 50%. Uhum. Vamos tentar? Vamos. Vocês vão pegar o texto alimentação. Esse texto, eu vou fazer mais de 10 perguntas para vocês. Tá? Então, vai ser mais difícil. No outro eu fiz só 10 perguntas, para poder justamente avaliar bem, né, a diferença, para vocês verem que vocês não só vão estar lendo melhor, mas também memorizando melhor. Sim. Então, eu vou reduzir o tempo, olha que interessante, eu vou reduzir para 20 segundos. Mas James, você não ensinou treino de velocidade, mas só o fato de você sair da leitura passiva, que é ler e fechar o livro, para a leitura ativa, que é tentando explicar, já faz uma grande diferença. Sim. Tá? Então, eu vou ligar aqui para vocês. Tá. Tá bom? Podem começar. Tá bom, né? Até onde deu para ler? Eu consegui ler tudo. Eu consegui ler tudo. Uau, hein? Mas não deu para reler. Não. Não. Tá bom. Então, o texto tem quantas palavras? 170. Vou deixar aqui. 170, tá? Então, vezes 3, que eu marquei 20 segundos, já deu 520. 520, é. É isso mesmo? Né? 170 vezes 3, 71, é isso 510, mesmo. 510, né? 510 palavras. Então, observa que vocês já quase dobraram a velocidade de leitura. Uhum. Impressionante, né? É. Agora, vamos ver nas perguntas. Eu vou fazer mais de 10 perguntas. E uma não pode ajudar a outra, não pode responder em voz alta. O Maurício está aí do lado? Ele está aqui. Já mandei, viu, Maurício, seu vídeo aí, coloquei no grupo também. Você Oh, viu que eu também lhe dei de presente o acesso ao grupo, né? Você viu? Ouvi sim, valeu, obrigadão, James. Que eu falei, uai, o Maurício não pode ficar fora desse grupo, né? Então, vamos lá, ó. Primeira pergunta, não pode responder em voz alta, só escrever, tá certo? Ah, tem que escrever. Tá, vamos pegar aí, peraí. Então, número 1. Vou me dar Número 1, anota e depois que a gente corrige. Não Sim. pode responder em voz alta. Qual que é o título do texto? Eu já tenho aqui. Eu sempre priorizo, né, a menorzinha, né? Sempre que tem criança, eu tenho uns 8 ou 10 alunos da idade dela. Quantos, Ariane? Ou quantos? Qual o título? Alimentação. É isso mesmo? Isso. Então, quando acerta, 10 pontos. Número 2, tinha um carro. Uhum. Todo mundo sabe qual era o carro? Sim. Qual era, Ariane? Peraí. É curtinho, não precisa pergunta, tá? Talvez você esteja anotando a pergunta, só a resposta. Eu sei. Qual é? BMW. BMW. Isso. 10 pontos. O texto disse que se eu pegar, né, e colocar, fizer uma mistura e colocar no tanque do carro, né? Qual que era a mistura? Qual era? Água e Água e gasolina. gasolina. Água e gasolina. Tem muita gente que fala álcool e gasolina, né? Enfim, inventa outra coisa, né? Então tá certo, 10 pontos. Água e gasolina. Essa próxima aí tem que pensar um pouquinho mais, né? Se eu colocar água e gasolina no tanque do carro, o que vai acontecer? Muitos erram essa, hein?
Então vai acontecer o quê? Eu coloquei que não vai dar um bom rendimento. Não vai dar um bom rendimento, tá certo. Ok. 10 pontos. Eu escrevi que não vai funcionar de Pronto. forma ativa. De forma De uma forma que ele deveria funcionar. Ele vai funcionar que um pouco. deveria, tá? Porque se colocar que não vai funcionar, tá errado, né? Mas não vai funcionar tão bem, não vai funcionar direito, né? Ok, aí tá certo. 10 pontos. Número 5. Tá, o autor do texto, ele não quer falar sobre carro, sobre combustível, né? Então, não é um texto sobre motor. O que que ele quer ensinar quando ele diz que se você colocar água e gasolina num BMW, ele não vai funcionar direito? Eu já respondi. Esperar a Arielle, né? E agora, Arielle? Que nós somos potentes, mas se nós não comermos bem, nós não vamos ter. Isso, 10 pontos. Somos tão potentes quanto um carro, mas se a gente não comer bem, não vai dar certo. Você colocou o quê, Poliana? Eu coloquei o valor de uma boa alimentação para o funcionamento do corpo. Do corpo, muito bem. Número 6, tinha um animal aí. O texto falou, né, deu um exemplo de um animal. Qual era? Eu sei. Não lembra? Eu sei. Eu Ah, lembro. tá, qual era? Cavalo. Era um cavalo, né? Número 7, era um cavalo de... Corrida. Eita, já não pode falar, né? Aí, não sei se ela sabia. Você sabia, Arielle, que era Cavalo Sim, de um corrida. cavalo de corrida que de custava 10 milhões. corrida? Ixi, pronto, ó. Essa era a próxima pergunta, Ai, né? não. Quanto custava esse cavalo, né? Sim. Número 8. E aí? Quanto, Arielle? 10 milhões de dólares. Essa tá errada, né? Você colocou 10 milhões, Poliana? Não, dessa daí eu não lembrei. É 1 milhão só. 1 milhão. 1 milhão, né? Tá, então, pergunta número 8, né? O texto diz que se você tivesse um cavalo de 1 milhão, você ia se preocupar com o quê? E agora? Eu sei. Em alimentá-lo bem. Em alimentá-lo bem, Coloquei da alimentação dele. na alimentação dele. Número 9, né? O texto comparou o cavalo com o quê? O texto faz uma comparação do cavalo com alguma coisa. Qual foi? Com os seres humanos. Com os seres humanos, sim, com a Pessoas. gente, com as pessoas. 10 pontos. Número 9 agora ou 10? 10. 10. Qual foi a comparação? Essa maioria erra, hein? Como assim, qual foi a comparação? Entre o cavalo e as pessoas.
Ah, Como foi? foi o nosso valor, porque se nós valemos mais do que um cavalo de US$ 1 milhão, nós devíamos nos preocupar com a nossa alimentação, mais do que com a alimentação dele. Sobre o nosso valor é a resposta, tá? Eu coloquei o valor da pessoa é maior que o valor do cavalo. E por isso a Exato. nossa Vocês alimentação estão muito teve que espertos, viu? priorizar. A maioria erra. A maioria responde assim, que assim como o cavalo tem que comer bem para poder correr, a gente também tem que comer bem. Não é. É O sobre o valor, né? valor que a gente se dá em relação às coisas materiais, certo? Uhum. Muito bom, 10 pontos. Número 11. O texto pergunta se você está consciente que o teu corpo precisa de quê? São 5 coisas. Você está lúcido que seu corpo precisa de... Eu lembrei de 4. 4, vamos ver. E agora? De que o nosso corpo precisa? De uma boa alimentação, de energia e de força. Não dá ponto, dá certa a resposta, mas não pontua, certo? Você colocou o quê, Poliana? Proteína, carboidrato, vitaminas e minerais. Isso, né? Faltou só gordura. Gordura. Eu coloquei gordura aqui também, mas depois eu falei assim, eu acho que falta gordura aqui. Até anotei. Então põe 8 pontos. 8, tá. Pergunta número 12. Quem escreveu o texto? Esqueci. Quem escreveu esse texto? Sabe, Ellen? Eu lembro mais ou menos. Jair Barbosa? Jair Barbosa. Não, era Laí. Podia ser confundiu com Laí. Jair, né? Eu não Ok. lembrei. Tá, então o dela tá errado, você não lembrou, não pontua. Número 13. Qual é o nome do livro que eu tirei o livro? O texto. Não. Também não. Não lembrei. Tá bom, deixa um traço. E número 14. Quantas palavras tem? Quantas? 170. 170, 10 pontos. Aí, para calcular, é fácil. Quantos pontos vocês fizeram? 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, na verdade, eu errei, foi 1, 2. Então, vocês foram anotando, né? Essa vale 10, essa vale 8, essa ganhou 5, essa não ganhou ponto, essa estava errada, essa estava certa. Aí você foi anotando a pontuação. Quanto deu? 118. Então, 118, né? Dividido por 14. 84%. Ó, Era 20 e pouco, lembra? era Não, 28. 30, 34. 34, né? 34. 34. E você, Arielle? Ainda estou contando.
120. 120 não. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui. 1, 2, Você errou 3, duas ou três? 4, 5, 6, 7. 110. 110. 110 dividido por 14 perguntas, 78%. 78. Então, as duas aumentaram muito, tá? Como essa semana vocês usaram um livro assim que não era exatamente, né, o ideal, vocês vão trocar o livro e um dia vocês vão treinar. Lê 10, explica 5, e no outro dia, parágrafo por parágrafo. Tá. Um dia, lê 10, explica 5, no outro, 170, aí multiplicou por 3, Deu para achar o 510. ppm, né? Porque eu marquei 20 segundos. Então, palavras por minuto deu 510. 500. Tá, então, trocando o livro, vocês vão alternar o exercício da primeira semana com o exercício da segunda semana. Tá ótimo. E, de preferência, fazendo juntas, né? Lógico. Uhum. Tá, e aí a gente se vê na terça, né? Isso. Então tá, até semana que vem.